Boa noite a todos. Que Jesus, nosso Mestre, nosso Irmão Maior, derrame sobre todos nós as suas bênçãos de luzes e de paz. Nós vamos falar hoje sobre o esplendor da caridade. Essa ferramenta aí que a gente tem para nos auxiliar no nosso crescimento, agregar aos nossos espíritos valores, mas que por muitas vezes nós usamos de forma equivocada. Então nós vamos nos deter no que nos ensina a doutrina espírita, agregando os ensinamentos de Jesus, e a gente vai tentar conciliar esses valores, esses ensinamentos, para a gente, de repente, conseguir dar um norte nesse objetivo maior, que é o nosso crescimento moral. Tem uma passagem no Evangelho, narrada por Marcos, no capítulo 17, versículo 41 a 44, onde ele diz: estando Jesus de fronte do gasofilácio, fazendo uma parte, gasofilácio é aquele espécie daquele vaso, né, parecido um cofre, onde as criaturas iam lá depositar as suas dádivas. Então narra o Marcos: estando Jesus de fronte do gasofilácio, observava ele as pessoas que vinham fazer as suas doações e seus donativos. E observou que aqueles poderosos, os ricos, vinham, deitavam ali as suas moedas de ouro, os seus braceletes. E quando entrou uma mulher, uma senhora, uma viúva, e ali ela depositou 2 moedas insignificantes, que seriam para nós, representam hoje para nós, centavos. E ao depositar aquelas moedas, Jesus faz uma observação aos seus apóstolos: em verdade vos digo, que dentre todos aqueles que vieram aqui depositar as doações, essa foi a que mais deu. Dito isso, os apóstolos não compreenderam e perguntaram a Jesus: como, mestre? Como é possível? Depois de tantas doações, tantos valores, Jesus respondeu: em verdade vos digo que todos aqueles outros deram aquilo que lhes sobejava. Esta, no entanto, deu daquilo que lhe faz falta para comer. Muito bem. Diante de uma passagem dessa, a gente já consegue fazer uma breve avaliação do nosso comportamento diante da sociedade. Né? Porque muitas vezes nós confundimos a caridade apenas com a oportunidade que temos de doar alguma coisa. Doar uma roupa usada, doar um alimento para quem tem fome, doar algum objeto, um remédio, ou mesmo dinheiro, recurso para alguma pessoa que nos pede. E nós achamos, muitas vezes, que essa é a grandiosa caridade, que é aquela que vai nos dar libertação, que é aquela que vai fazer de nós pessoas melhores. E, em verdade, a doutrina espírita nos diz que isso, na realidade, não é a verdadeira caridade. Isso é apenas solidariedade.
Solidariedade é um comportamento em que a gente, muitas vezes, se disponibiliza a repartir o que a gente tem, a doar realmente aquilo que pode beneficiar alguém. Mas a grandiosa caridade está distante disso, de simples doações. Porque senão seria um processo injusto dentre aqueles que são menos favorecidos. E aquele que não tem condição de doar coisa nenhuma, como faz? Esse não pode ser uma criatura boa? Não pode crescer os seus valores espirituais através de doações? Porque ele não tem a menor condição de fazer solidariedade? Então a doutrina espírita, ela vem nos trazer esclarecimentos sobre isso. Ela vai nos falar da verdadeira caridade, daquela caridade em que vamos além dessas oportunidades. E a gente vai ver o que a gente tem de ensinamento dentro da doutrina, coisas que muitas vezes a gente nem se disponibiliza a tomar conhecimento. Mas, para a gente entender e a gente saber discernir entre uma coisa e outra, a gente vai falar, a princípio, da disponibilidade que nós nos colocamos para fazer essas caridades. A gente, muitas vezes, a gente participa de eventos dentro de uma casa espírita, por exemplo, de uma sociedade, em que a gente vai levar alimentos a criaturas. Existem várias casas que fazem isso, saem nas madrugadas, levando alimento para aquelas pessoas que dormem ao relento, que não têm a oportunidade. É uma grande solidariedade. Na verdade, é uma solidariedade importante. É uma participação da sociedade em que a gente se disponibiliza realmente a ajudar a quem necessita. E é um grande investimento, sim. Não pense que a gente falando que isso não nos torna melhor, que não é isso que não nos torna melhor, que não conta. Conta sim. Conta porque o estímulo é o incentivo à criatura ser boa a partir disso. É o incentivo, o estímulo que a gente tem de querer ajudar. Quando a gente fala que é diferente do sentido da caridade, como a doutrina espírita analisa, é, na verdade, o sentido da caridade como a entendia Jesus. Porque para Jesus, a verdadeira caridade estava com a nítida presença do amor. A verdadeira caridade, ela está contida no amor. Tanto que daí a expressão que a doutrina espírita traz da caridade ser o amor em ação. Nós vamos perceber a diferença quando a gente começar a refletir sobre uma coisa e outra. Por isso ela diz lá no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ela fala dessa passagem de Jesus, e ela faz a reflexão sobre a caridade material e a caridade moral. A caridade material é essa que nós estamos vendo, que é disponibilizarmos muitas vezes o nosso tempo para fazer essa fraternidade, para fazer essa solidariedade. É disponibilizar alguma coisa de nós para podermos partilhar com o nosso semelhante. É muitas vezes
dar à pessoa, né, pensamento, a ideia ou o sentimento de que se ela pudesse ganhar algum dinheiro, ela faria isto ou aquilo por aquele ou por aquele outro. É uma barganha. Então é uma caridade onde nós vemos nós em primeiro plano. É uma caridade onde nós nos colocamos na primeira condição. Eu vou ajudar. Se eu ganhasse isso ou aquilo, eu ajudaria. Se eu tivesse isso ou aquilo, eu faria. Então, a colocação da caridade moral é um plano muito mais elevado. É um plano daqueles que estão realmente dispostos a fazer, mesmo que não tenha condições, mesmo que não tenha tempo, mesmo que não tenha recursos. É a caridade mais difícil. E é essa que envolve amor. Porque só faz quem tem amor. O verbo de Jesus, amar ao vosso próximo como a si mesmo, é dar ao nosso próximo o mesmo benefício que daríamos a nós mesmos. Então, esse ensinamento de Jesus é primordial na nossa análise, no nosso conceito de caridade. É onde entra essa questão moral. Quando nós avaliamos essa questão moral, nós vamos perceber que ela não discrimina pessoas. E muitas vezes ela falta no nosso ambiente familiar. A caridade moral é dar o amor ao teu semelhante. Ainda ontem fazemos a reflexão de muitas coisas que nós lemos por comemoração do Dia dos Pais. Acho que muita gente deve ter lido muita coisa, muitas frases, muitos ensinamentos. E alguns deles que mais pesava na nossa reflexão eram aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de falar um eu te amo, um eu te quero, obrigado meu pai, porque estes partiram antes de termos a consciência dessa necessidade. Essa é a caridade moral da que Jesus falava, que nós temos a condição de partilhar o amor, o diálogo fraterno, a convivência, a oportunidade reencarnatória, já como espíritos analisando na reflexão reencarnatória, a família como contexto. E nós vamos ver que muitas vezes nós estamos dispersos a isso. A questão de meses atrás, um juiz proibiu o uso do WhatsApp. Por um dia, acho, um dia e meio, coisa assim. Vocês devem estar lembrados. Foi um caos. Naquele dia, famílias se reuniram no jantar para conversar. Naquele dia, pais conseguiram reconhecer os próprios filhos. Filhos conseguiram conversar, dialogar com a mãe. Foi um caos. Mas tudo voltou ao normal depois e continua a normalidade. É disso que nós estamos falando, caridade moral. Porque quando nós aprendemos no âmbito familiar, esse convívio amoroso e fraterno, essa troca de informações, essa busca, esse elo que nós estamos tendo a oportunidade, nós aprendemos a ter uma sensibilidade maior. E quando chegamos no nosso semelhante, quando ele nos estende a mão, nem sempre ele quer uma moeda. Às vezes ele queria uma palavra. Às vezes ele está com uma angústia. E nós não soubemos parar para interpretar, porque nós não temos essa sensibilidade, não cultivamos isso. Se não a cultivamos dentro do lar, não se incomode, não vamos conseguir exportar isso a lugar nenhum. Quando nós construímos e consolidamos isso
no diálogo fraterno, no convívio com as pessoas, nós aprendemos a ter essa sensibilidade. Quando nos aproximamos das pessoas, somos capazes de interpretar, antes mesmo que ela nos peça, o que ela necessita. Alguns traduzem isso como mediunidade, mas é pura sensibilidade, conquistada através do exercício de amar, coisa que não fazemos muitas vezes no convívio fraterno, no lar. Então, a caridade moral, ela começa ali. Ela começa ali. Ela se exterioriza, se exporta muitas vezes para lugares e situações que nem imaginamos. Que nem imaginamos. A gente, muitas vezes, é convidado a esse exercício do amor e não percebemos na situação. Nós nos deparamos com a nossa fragilidade, com a nossa falta de recursos morais para auxiliar. Então é muito mais fácil termos um dinheiro no bolso, ou termos uma condição de chegar e pagar um lanche para alguém, ou alguma coisa desse tipo. Tem nesse capítulo 13, quando ele começa a falar sobre a caridade moral, ele nos diz que a caridade moral começa na nossa capacidade de suportarmos uns aos outros. E isso é tão difícil, que muitas vezes muita gente opta por dar muito mais em recurso, porque é mais fácil. Porque se torna mais fácil para a criatura. Como se a outra criatura fosse um problema para ele. Ele não quer, muitas vezes, ajudar. Ele tem condição, mas ele não quer ajudar. Ele só quer se desvencilhar daquele problema. Quer lançá-lo para longe. Quantas pessoas que estão na rua, na drogadição, na falta de alimentação, na enfermidade, que muitas vezes não nos buscam pelo recurso. Nos buscam para buscar, talvez em nós, um norte para as suas vidas. Então, a grande caridade não é aquela que a gente só disponibiliza de recurso, é aquela que a gente encontra dentro de nós o próprio recurso. Fazer o bem às pessoas é um exercício que está implícito dentro do nosso processo reencarnatório. Porque no processo de evolução a gente aprende a necessidade que temos de uns aos outros. A própria desenvolvimento, o próprio crescimento da inteligência nos dá essa percepção. Em se tratando de inteligência, algumas criaturas, elas não fazem outra coisa, a não ser disponibilizar, por caridade, a inteligência que tem. Porque nós somos assim. Ou nós temos, e podemos ter as duas coisas, é óbvio, mas ou nós temos a inteligência, ou nós temos recurso. Muitas criaturas, e a gente não tem a obrigação de compartilhar a nossa inteligência, de dar a nossa inteligência a alguém. Muitas criaturas fazem isso. E não só pelo recurso monetário. Quantos cientistas se disponibilizam, trabalham 12, 14, 16 horas por dia, fazendo pesquisas para curar enfermidades severas, para descobrirem vacinas, para melhorar a sociedade como um todo, para dar uma condição melhor a essa sociedade. Quantas pessoas não ficam trabalhando, usando sua inteligência em outros segmentos, para estruturar melhor a sociedade que vive? Isso é uma grande caridade. Muitas vezes nós não a reconhecemos. Né? E a caridade material é aquela que nós
sabemos que é a mais simples. Porém, quando nós unimos uma à outra, nós conseguimos fazer grandiosas coisas, grandiosos feitos. A caridade, muitas vezes, ela necessita do nosso raciocínio. Necessita, muitas vezes, como diz a doutrina espírita, dessa nossa percepção. Porque nós podemos fazer a caridade de 3 formas. Através de ato, de palavras, de pensamento. De atos nós já vimos que podemos fazer diante de uma situação, tomarmos alguma atitude, mesmo que não tenhamos recurso, podemos fazer uma série de coisas. Né? Falarmos ali, agirmos com a pessoa necessitada, levarmos a pessoa a uma assistência médica, ter o tempo, disponibilizar esse tempo para ajudar nesse acompanhamento, fazer com que seja atendida para suprir as necessidades básicas da saúde da criatura. Através da palavra, quando nós paramos para ouvir a criatura e ela quer um conselho, ou podemos aconselhar alguém, ou um familiar, ou uma pessoa que está nos servindo no trabalho, quando ela tem um problema que ela acha que é insolúvel. Nós podemos perder o nosso tempo dando uma orientação, dando um norte, dando um esclarecimento, ou talvez a nossa opinião, para que ela tome proveito. Então, nós podemos ajudar, através da palavra, de tantas formas, para que a pessoa tome proveito disso e faça uso disso em seu benefício. Através do pensamento, quando nós nos colocamos numa situação, estamos diante de uma situação que não temos a condição material ou alguma palavra de sustentação, usarmos o nosso pensamento, que muitas vezes a pessoa aflita não tem essa conscientização. Através do nosso pensamento, nós elevamos ao mais alto, numa prece, por exemplo, e a mais eficaz. Então, uma prece que nós façamos por alguém que precise, por alguém que está em depressão, por alguém que está num momento de angústia e que não consiga buscar os recursos do mais alto, nós podemos prestar essa caridade através da prece, através da oração. Então nós podemos desenvolver em nós essa oportunidade. Muitas vezes não percebemos que temos esse recurso. E apressadamente, como dissemos, partimos sempre para o recurso material, como se ele fosse a verdadeira solução. Nós temos em nós, como dissemos, essa oportunidade e essa possibilidade de desenvolvermos cada vez mais em nós condições de realmente dar um auxílio efetivo para as criaturas. E não conseguimos compreender a caridade. Paulo de Tarso, ele teve uma atuação tão nobre depois que entendeu o Evangelho de Jesus, que a vida dele, a partir daí, passou a ser caridade. Passou a fazer o bem, pelo amor às criaturas, pela necessidade que tinha de dispor a sua inteligência, os seus valores, o seu conhecimento, para que as criaturas conseguissem ganhar também um norte em suas vidas e se tornarem melhores. Em função disso, ele
fez essa anotação aos coríntios, falando sobre a caridade. Então ele falou que a caridade era solene, era acima de tudo, era indispensável, era sublime. Né? Vocês já devem ter lido aquele texto dele, que ele fala, onde diz a caridade segundo São Paulo. Né? Nós vamos encontrar ali uma descrição de uma ação tão grandiosa e tão poderosa que ele coloca acima de tudo, acima da própria fé que a gente possa ter, do amor que possamos sentir por nós mesmos, da nossa crença, acima de tudo. Porque o efeito dela é muito grandioso para o nosso semelhante. Demonstrando que grandioso não é quem faz, é quem recebe. Demonstrando que quem tem a necessidade é que consegue perceber essa sensação. Então, quando nós damos de forma errada, da mesma forma é percebida. Então ele coloca dessa maneira. O apóstolo Paulo, ou o apóstolo Pedro também, da mesma forma entendeu o ensinamento de Jesus. Da mesma forma. Quando Jesus estava para partir e disse a eles, e liberou os apóstolos para que eles pudessem partir, e falou que eles não levassem nada, nem bornal, nem nada, nem dinheiro, nem coisa alguma. Que eles fossem para auxiliar as pessoas. Se nós pararmos para refletir hoje sobre a caridade que nós praticamos, nós nos perguntaríamos, como assim, Jesus, se ele nos dissesse isso? Como vamos sair sem nada, sem nenhum recurso para ajudar o quê, a quem e aonde? Mas o apóstolo seguro, consciente de que ele tinha recurso suficiente para ajudar, quando lhe era solicitado isso, ele dizia, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso vos dou. E dava a paz, dava a bênção, dava a luz. Isso é o suficiente, muitas vezes, quando nós temos essa força intrínseca e construímos isso em nós, isso é o suficiente para levantarmos qualquer pessoa enferma. Então, nós temos aí uma série de criaturas que entenderam isso. Francisco de Assis, quando solicitado, um homem que vivia no luxo, seu pai era extremamente rico, ele vivia num quarto que, se formos fazer uma medição, muito maior do que essa sala, revestida de prata, de ouro, com adornos, tapete felpudo, era num ambiente desse em que dormia Francisco de Assis. Até ele ouvir a solicitação do Cristo, o chamado. Francisco reconstrói a minha igreja. Só que ele, ao analisar isso, ficou pensando, como assim? Recursos ele tinha, mas como assim reconstrói a minha igreja? E ele procurava essa igreja para ser reconstruída. A do bairro não era, ele conhecia, estava toda certinha, tudo arrumadinha. Onde? E ele não conseguia entender. Até que um dia, ao sair de casa, ele ouviu um chamado de um leproso, pedindo ajuda. E ele deu o que tinha, que dispunha, e retornou para casa. Dentro de casa, novamente o chamado, Francisco reconstrói a minha igreja. Daí ele percebeu que não era com valores, não era com o poder material, mas era um poder que ia além disso. Ele abandona tudo, as próprias vestes, e sai atrás do leproso.
para lhe dar uma condição que ele não tinha. A história não fala se ele o curou. No entanto, sugere que o sufrágio daquela criatura, que aquela criatura necessitava, foi atendida, dando-lhe uma força moral, um sentido moral à sua vida. Que é muitas vezes o que a pessoa precisa. Quando dissemos da cura da enfermidade, é nesse sentido. Muitas vezes nós não precisamos dessa cura. Precisamos apenas de um valor moral que nos dê força para continuar a caminhada. E muitas vezes, com o próprio exemplo, nós conseguimos fazer isso. Então, quando ele entendeu isso, ele entendeu que a reconstrução da igreja era nesse sentido, no sentido moral, na consistência moral que nós podemos dar a quem necessita. E o homem entendeu de forma errada, deturpou a sua mensagem e estabeleceu, fora da igreja não há salvação. Veio a doutrina espírita retificar o conceito equivocado do homem, porque não se estabelece numa coisa material a força necessária para suplantar essas verdades. E Allan Kardec ergueu como bandeira: fora da caridade não há salvação. Essa verdadeira caridade, a verdadeira caridade nesse sentido. Quando nós a entendemos, nós abrimos as nossas sensibilidades, as nossas profundas emoções para atender a quem realmente precisa. Quando nós passamos a entender o sentido que Allan Kardec deu, estabelecendo essas diretrizes das quais nós deveríamos atentar a esse Evangelho, nós vamos entender por que nós somos os trabalhadores da última hora. Por que nós somos os chamados a servir sem disponibilizar de recursos ou sem querer ganhar recursos. É óbvio que a gente não vai deturpar as coisas também, no sentido de que a casa, para se manter, precisa de ajuda. Senão, se eu falar ao contrário, eu não faço nem mais palestra. Brincadeiras à parte, mas a gente tem que saber conciliar as necessidades materiais que são veementes, são presentes, daquela verdade que a gente tem que carregar entre as pessoas, entre os nossos semelhantes, entre aqueles que a gente pode servir. Porque no mundo é assim. Hoje, ou nós servimos, ou somos servidos. E essa é uma difícil escolha. Né? Essa é uma difícil escolha. Quando nós aprendemos a servir, não é que tudo se torna mais fácil, mas tudo se torna mais viável. Porque verdadeiras forças do alto nos assistem para que as coisas aconteçam. Tem uma história de um senhor que ele foi detectado um câncer nele. E ele acreditou, na época que o Chico atendia em Uberaba, que ele poderia ir até lá, ser assistido pelo Chico, conversar com o Chico, e ele poderia curar o seu problema, embora difícil. Um câncer difícil. E aí, ele se disponibilizou a ir até o Chico. Só que a gente sabe que, diante de todas as dificuldades, mais dificuldades vão interromper
o nosso caminho, a nossa resignação. Ele tinha um grande câncer no intestino. E ele foi. Quando ele desceu do aeroporto, que ele chamou o táxi, devido ao problema dele, ele não se conteve e sujou toda a roupa. Vocês me entendem? E o taxista foi embora. Ele falou, puxa, como eu vou fazer? Eu estou atrasado. Mas da mesma forma como as coisas são impossíveis, coisas acontecem quando nós temos a credibilidade, a crença, aquele valor intrínseco em nós, que nós vamos alcançar isso. E aí, de repente, do nada, surge um carro de uma pessoa, ela fala para ele, olha, tá aqui, ó, essa roupa vai servir para você, é do meu marido. Ele não cabe mais nele. E ele não sabe de onde surgiu aquele carro, aquela mulher e aquela roupa. E ele pegou, correu para dentro do toalete do aeroporto, se limpou com os papéis lá e trocou-se de roupa, saiu, conseguiu pegar um carro. Ao chegar no atendimento, já não tinha mais ficha para o atendimento. Já tinha muitas pessoas e ele chegou e falou, puxa, não é possível isso acontecer. Eu fiz tanto esforço para chegar até aqui e não ser atendido. E de repente, à frente dele tem uma pessoa atendendo um telefone. Ah, sim, tá. Não, tá bom, tô indo. Aí olhou assim para ele. Toma a ficha, eu não vou poder ficar. Eu tenho que sair agora urgente para resolver um problema urgente. Deu a ficha que era 2, 3 números depois, próximos do atendimento. Ele conseguiu falar com o Chico, falou do seu problema, da sua angústia, e o Chico conseguiu mostrar a ele um sentido, um objetivo maior, através de toda a sua expressão de caridade, e ele, através daquilo que ele recebeu, ele saiu dali transformado, renovado a tal ponto de que nos outros exames seguintes que ele fez, nada mais aparecia. E ele passou a entender o sentido da caridade. Muitos fatos desses não têm nomes, não têm endereços, não têm telefone. Mas muitas verdades dessas a gente sabe que acontece. E especialmente com o saudoso Chico, essas coisas aconteciam frequentemente. Porque o sentido da caridade para o Chico era tal, prega o Evangelho segundo o Espiritismo. É aquela disponibilidade que a criatura tem em ceder de si, em dar o melhor de si, oferecer a quem precisa aquilo que necessita, o que realmente ela busca. Poderia ser dado de forma equivocada e nada aconteceria à pessoa. Não aconteceria a transformação, não aconteceria absolutamente nada. Então, o sentido da nossa palestra, o esplendor da caridade, é que passamos a partir de então, compreender que a grandiosa caridade é aquela que nós fazemos do íntimo, do âmago do nosso coração. Aquela que possamos ceder com a verdadeira virtude que Jesus nos ensinou, do amor ao próximo. Fazemos porque gostamos exatamente do próximo. É cedermos o nosso tempo. É pararmos um minuto na rua com aquele que nos solicita uma palavra. É não nos preocuparmos se ele está bem vestido ou mal cheiroso. É não nos preocuparmos se ele está certo ou se ele está errado, se ele é bom ou mal.
É o nosso critério de julgamento, de análise e reflexão das coisas que muitas vezes deturpa o nosso sentido de caridade. Caridade com complacência, com reconhecimento do estágio evolutivo em que se encontra a pessoa. É termos o ouvido mocos, como se dizem, muitas vezes, para não escutarmos a ofensa e a injúria daqueles que nos são inferiores. Essa é a grandiosa caridade. É aquela que nós só vamos alcançar se nos dermos a oportunidade de entendermos o sentido do amor que Jesus nos revelou. Nada mais. Muita paz de Jesus.